Boa tarde a todos que estão nos assistindo de vários locais do estado do Amazonas. Meu nome é Matheus, sou procurador federal, membro da Advocacia Geral da União e estou exercendo minhas atividades na Procuradoria Federal especializada junto à FUNAI, que é um órgão, uma unidade da Advocacia Geral da União. Gostaria primeiramente de agradecer aos colegas da FUNAI e dos DICEIs, da SEDUC, da SUSAM, que contribuíram para que essa atividade que estamos realizando hoje pudesse ocorrer. Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Merlot Suave, sou procurador da República do Ministério Público Federal aqui no Amazonas, né? E nossa área de atuação é o estado todo do Amazonas, a nossa sede aqui em Manaus, e há colegas que atuam especificamente na região de Tefé e municípios e outros em Tabatinga. Queria agradecer também a oportunidade de estar falando com todos vocês, né? Cumprimentar quem está nos assistindo e especialmente o pessoal da FUNAI Manaus, do CAPES-AD, né? E todos que têm acompanhado, da SUSAM, da Sensa, enfim, do DICEI, que têm acompanhado esse grupo, né, de discussões e de propostas para esse tema tão complexo. Eu, primeiramente, gostaria de explicar que a montagem dessa apresentação foi feita de acordo com o que já foi tendo uma linha de continuidade com o que já foi falado anteriormente em algumas outras palestras. Por exemplo, o professor Raimundo Nonato e o doutor João Paulo mencionaram a respeito de uma dificuldade de convivência dos povos indígenas dentro de uma sociedade que os tem com um olhar um pouco preconceituoso. Também foi dito sobre a desestruturação de algumas instituições indígenas. Então, nós montamos esta apresentação. Na minha parte inicial, vou começar, depois o Fernando vai continuar. Essa parte inicial eu coloquei em três fases. A primeira, eu trato dos aspectos legais relacionados aos indígenas no bojo do Estatuto do Índio. Depois eu trato um pouco da modificação que ocorreu, da visão jurídica sobre a questão indígena com a Constituição de 1988. E após eu vou tratar um pouco dos aspectos práticos dessa modificação que ocorreu com a Constituição de 1988. Iniciando, o primeiro slide que vocês estão vendo aí trata do histórico do regime jurídico aplicado aos indígenas. O histórico do regime jurídico, ou seja, das normas jurídicas aplicadas aos indígenas, é muito longo, mas para os fins desta apresentação, a gente vai fazer um recorte a partir do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 1973. Como já foi falado em nas demais palestras, existe um olhar preconceituoso e de incompreensão em relação às comunidades indígenas. E esse olhar preconceituoso teve manifestação também na legislação. O Estatuto do Índio, essa lei de 1973, que foi editada em pleno regime militar, ela trata dos povos indígenas como uma categoria em extinção. Por quê? Porque ela coloca como propósito da lei a integração dos indígenas à comunhão nacional. Também existe uma previsão de que os indígenas não teriam capacidade para exercer atos da vida civil. Existe a previsão de que a FUNAI exerceria a tutela sobre esses indígenas. E o que significa isso? Significa que, pela legislação que vigia em 1973, os indígenas teriam de ter o auxílio da FUNAI, por exemplo, para
executar, para celebrar um contrato e para exercer diversos atos da vida cotidiana. Poderia, nessa época, né, pela legislação que vigia na época, poderia adquirir a emancipação com o fim da tutela, mas deveria haver um processo judicial para isso. Então, essa legislação, ela demonstra uma falta de compreensão da sociedade, dos poderes políticos, com relação à situação dos povos indígenas. E essa falta de compreensão, esse preconceito que foi demonstrado na legislação, mudou um pouco, eu diria que teve uma reviravolta no tratamento legal dispensado aos povos indígenas com a Constituição de 1988. Por quê? Porque essa Constituição, primeiramente eu vou explicar o que é uma Constituição. Constituição é o conjunto de normas fundamentais que regem um país. Uma Constituição ela é editada em um momento de profunda modificação política e social, como ocorreu no Brasil após o regime militar. Houve uma intensa manifestação social e política que culminou com a elaboração dessa Constituição. Vale mencionar que o movimento indígena teve forte participação durante as assembleias que vieram a criar a Constituição de 88, então muitas das conquistas democráticas que eu vou mencionar aqui vieram da população, vieram de uma participação direta da população indígena na Assembleia Constituinte. Quando uma Constituição ela começa a viger, todas as normas posteriores a ela devem ser editadas de modo a estarem em conformidade com a Constituição. Em relação às normas anteriores à Constituição, essas normas têm de estar também de acordo com a Constituição, sob pena de elas não serem recepcionadas, não terem vigência. Então, a legislação anterior, como por exemplo o Estatuto do Índio, é aproveitado no que estiver de acordo com a Constituição de 88. Essas disposições que eu mencionei sobre a integração dos povos indígenas, a comunhão nacional, sobre a tutela exercida pela FUNAI, sobre a falta de capacidade civil dos povos indígenas, essas disposições não foram recepcionadas pela Constituição. Por quê? Porque dentre as conquistas democráticas da Constituição de 1988, estão, por exemplo, no artigo 3º da Constituição, como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de raça, cor. Posteriormente, no artigo 5º, existe o princípio da isonomia, que diz respeito a tratar as pessoas de forma igual, caso haja alguma desigualdade. Essa desigualdade pode ser levada em consideração para tratar de forma desigual. Existe também a previsão do parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição, que trata da valorização da cultura indígena, e também o artigo 231 e 232 da Constituição, 231, que é o que traz a maior carga de normas específicas para os povos indígenas, que reconhece os seus costumes, o direito ao seu território, a sua língua, e o 232, que trata da capacidade dos povos indígenas e dos indígenas de ingressarem em juízo para requerer o que quiserem, ou seja, para ajuizar ações na justiça. Veja bem, se a Constituição Federal diz que tem como um dos objetivos principais erradicar diferenças, tratar as pessoas de forma igual, sem preconceitos, e reconhece a cultura dos povos indígenas, essas disposições não estão compatíveis com o que havia de previsão no Estatuto do Índio. Então, essas disposições do Estatuto do Índio, por não estarem de acordo com a Constituição, elas não foram recepcionadas. E por que é importante a gente tratar dessa questão? É importante porque a nossa Constituição é de 1988. Isso
para ter uma legislação tão importante como a Constituição é algo recente. Então, antes de 88, havia essa visão de incompreensão em relação à cultura, aos costumes, às escolhas dos povos indígenas. E essa incompreensão terminou com a Constituição de 88, e por ser algo relativamente recente, a gente pode observar que em alguns locais é possível alguém mencionar algo como tutela exercida sobre os indígenas, a FUNAI exerce tutela, mas isso acabou. Tá? Os povos indígenas, eles possuem o direito ao reconhecimento de sua cultura, e como decorrência disso, eles escolhem o que é melhor para si, para os indígenas como indivíduo e os povos também. Isso é o que está escrito como reconhecimento, autodeterminação dos povos. Eles escolhem o que é melhor para o seu destino, para a sua vida. Tá? Então, essa primeira parte da apresentação, eu queria deixar bem claro que essa carga de incompreensão que existia nas normas do Estatuto do Índio atualmente não estão mais vigendo. A Constituição de 88 prega um valor muito caro para a nossa sociedade, que é o respeito e o convívio com o diferente, com a diferença, e o respeito às escolhas desses grupos minoritários, desses grupos que têm os seus direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Prosseguindo, eu gostaria de mencionar agora quais são os reflexos, prosseguindo para o próximo slide, eu gostaria de mencionar agora quais são os reflexos dessas modificações legislativas, modificações do tratamento constitucional com relação à temática indígena para a implementação do direito à saúde. Como foi mencionado pelo professor Raimundo Nonato, existe em alguns locais a visão de que a cultura dos povos indígenas pode atrapalhar a implementação do direito à saúde pela medicina da sociedade envolvente. Em alguns outros locais também, o professor Raimundo Nonato chegou a mencionar de que alguns relatos de que o tratamento pela medicina tradicional pode atrapalhar o tratamento pelos métodos tradicionais dos povos indígenas. Além disso, nesse mesmo sentido, o doutor João Paulo mencionou que sobre a desestruturação das instituições indígenas. Então, quando nós estamos conversando sobre esse possível conflito entre o direito à cultura, o direito ao tratamento pelos métodos tradicionais e o direito ao tratamento pelo método da sociedade envolvente, na maior parte dos casos nós estamos tratando de um conflito aparente. Por que eu falo de conflito aparente entre essas exposições? Porque na maior parte das vezes esse conflito não existe. Por quê? Porque existe a possibilidade de congregar tanto o tratamento tradicional pela cultura dos povos indígenas, como também o tratamento pela medicina da sociedade envolvente. Só para exemplificar, aportou lá na Procuradoria junto à FUNAI, onde eu oficio, um caso envolvendo uma avó ticuna que tinha a guarda, que cuidava de vários netos. Quando esse caso aportou na Procuradoria, aportou relatando que existia uma dificuldade, os profissionais do DICEI estavam alegando que existia uma dificuldade de tratamento da saúde, porque a avó só queria o tratamento com o pajé da comunidade. E em determinado momento a criança ficou doente, e uma das crianças ficou doente e teve que ser levada para o hospital. E houve uma certa resistência da avó, porque ela queria que o pajé atuasse com seus conhecimentos tradicionais. E o que eu orientei? Analisando o caso, observei que ainda não tinha sido tentado, e orientei que os servidores, que os colegas da FUNAI, eles atuassem junto
com a avó, também com os profissionais do DICEI e com o hospital local, para permitir que o pajé atuasse junto com o DICEI, que houvesse um diálogo com o pajé, ou então ajudasse no hospital, caso houvesse necessidade de internação da criança. Então, muitas vezes o conflito que a gente menciona sobre o reconhecimento cultural e direito à saúde, muitas vezes é aparente. Outra questão que é importante mencionar é sobre algumas práticas que podem ajudar a implementar o direito ao reconhecimento cultural e também o direito à saúde dos povos indígenas. Como já foi mencionado, né, são mais de 500 anos que os povos indígenas vivem em uma situação de incompreensão por parte da sociedade nacional. O professor Raimundo Nonato menciona que, em razão dessa incompreensão, existe muitas vezes a fuga para o álcool. O Dr. João Paulo diz que, em razão das instituições indígenas estarem desestruturadas, em razão da influência que a sociedade envolvente exerce sobre esses tais povos, são criados problemas sociais, problemas políticos, e ocorre uma perda de sentido de vida. Nesse sentido, nós profissionais que atuamos junto com os povos indígenas, nós temos de ter a consciência de que, cotidianamente, nós podemos atuar para que ocorra efetivamente o respeito aos direitos constitucionais dos povos indígenas. E alguns desses atos que já foram mencionados aqui nas demais palestras e que eu achei muito interessante, diz respeito, em primeiro lugar, à escuta, né, escutar os povos indígenas, o que eles têm a dizer, para que possa haver uma compreensão da visão de mundo dos povos indígenas. Outra que, além do diálogo, um outro ponto importante, além de escutar, é importante ter um diálogo, para que, além de tentar compreender, seja possível valorizar a cultura. Um exemplo muito interessante que eu escutei, acredito que tenha sido do professor Raimundo Nonato, mas em outra ocasião, não foi durante as palestras, foi, por exemplo, quando o profissional conversa com o indígena e o indígena informa que tem um feitiço sobre ele. Ao invés de simplesmente ignorar essa informação ou negá-la pelo protocolo da medicina ocidental, uma forma de valorizar e de entender o que o indígena quer dizer é dialogar sobre esse feitiço. Isso é uma forma de você aproveitar uma oportunidade que está sendo lhe dada. Quando ele informa que é um feitiço, é uma abertura que ele está dando para que você entre na visão de mundo dele. E quando os profissionais da saúde, eles dialogam, eles escutam, isso possui um efeito de referência para os povos indígenas. Por que efeito de referência? Porque os profissionais da saúde são são pessoas que possuem uma formação dentro da sociedade envolvente que estão ali atuando junto aos povos indígenas. Se essas pessoas que são referência para os povos indígenas em relação à sociedade nacional dialogam e valorizam a cultura desses povos indígenas, certamente que haverá um efeito para os povos de pensar não só que essas pessoas valorizam a sua cultura, valorizam a sua visão de mundo, mas haverá uma compreensão de que a sociedade envolvente respeita. Então, assim, essa é uma construção diária, uma construção cotidiana que deve ser feita. E encaminhando aqui para as considerações finais, eu gostaria de repisar que existe uma construção diária dos direitos constitucionais dos povos indígenas. São com atos cotidianos, no nosso dia a dia, que esses direitos são reafirmados, que não são violentados. Então, eu gostaria de convidar a todos os que estão escutando para, conforme já foi tratado aqui em outras palestras, que ocorra essa escuta dos povos, esse diálogo, sempre com o objetivo de tentar
congregar a maior quantidade de ações benéficas e ações de promoção da cultura dos povos indígenas. São essas as considerações que eu gostaria de fazer. Fui bem breve e agora eu passo a palavra para o colega Fernando. Olá novamente a todos. Eu vou abordar alguns temas que têm sido discutidos, algumas atuações no contexto do MPF e das instituições, né, que fazem parte desse coletivo que vem discutindo os temas, né. Você tem a questão da saúde indígena. Eu acredito que todo o curso aqui ele transpassa pelo tema da transversalidade, né, o tema, né, do contexto da saúde mental, né, quando a gente fala saúde mental, a gente está falando desde o alcoolismo, né, a questão das drogas, a questão de uma depressão, enfim, suicídio, que são categorias que nós, né, colocamos aqui, ocidentais, colocamos cada um desses fatos, né, desses problemas, e por vezes determinados povos colocam esses mesmos fatos em outras categorias, né, e isso já foi abordado com vocês um pouquinho aqui pelos palestrantes que passaram anteriormente. Mas aí no contexto da saúde indígena, esse tema, né, da saúde mental é um ponto, né, e ele está inserido dentro da questão do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. No interior, principalmente, né, acredito que grande parte de vocês que estamos assistindo, né, acho que talvez todos, sejam do interior do Amazonas, é muito comum ter essa divisão, né? Ah, não, isso aí é questão indígena, isso aqui é do DSEI, né? É federal. Isso aqui é do município, não é indígena, então é aqui do município. Quando, na verdade, o sistema é único, né? E esse sistema único, ele está previsto no artigo 196 da Constituição Federal. E como o Matheus colocou, a Constituição é a norma que rege, né, todas as demais normas, né, e ela que deve orientar as demais regras, as demais leis, os normativos técnicos, os protocolos de saúde, da assistência social e tudo isso. Então o que fala? Está ali na tela com vocês, né, a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, podem haver subsistemas dentro do sistema que é único de saúde, como, por exemplo, existe o subsistema de atenção à saúde indígena, né, e ele é representado pela CESAI, lá em Brasília, que é a Secretaria de Saúde, né, Indígena, e nos municípios, né, nos estados, pelos DSEIs, Distritos Sanitários. Isso não quer dizer que esses subsistemas eles operem de maneira totalmente separada. Não é dessa maneira. Esses subsistemas e todas as políticas públicas, eles têm conexões. E na sequência, né, já no próximo slide, a gente vai poder verificar que essa atenção à saúde indígena, ela não é só um dever dos DSEIs. E aí talvez possa causar um pouco de estranheza, né, para vocês que estão assistindo. Vamos lá, vamos explicar. O movimento indígena, quando lutou, isso foi fruto de uma articulação do movimento indígena, que nesse ponto eu acredito que precise até nos ensinar, né, os não indígenas na questão da articulação, né, eles estão muito mais articulados como movimento social indígena do que geralmente os não indígenas. Eles que conquistaram, por meio das suas lutas, capítulos específicos da Constituição Federal, conquistaram um subsistema, né, de saúde indígena, e dentro dessa conquista, o subsistema ele foi construído, sim, por meio dos diversos conselheiros, né, das representações do movimento, para atuação nas aldeias. Ou seja, o subsistema e os DSEIs, em princípio, eles têm uma atuação prioritária nas aldeias. Isso é um fato e depende do lugar do país também. Há diferentes contextos. Por exemplo, em São Paulo vai ser uma situação, no Amazonas já vai ser um pouco diferente.
mas em princípio ele tem um foco mais de atuação nas aldeias. Isso significa que os indígenas na cidade não têm o direito de ter um atendimento diferenciado conforme a sua cultura? Não. Isso significa que esse atendimento nas cidades, por exemplo, os indígenas que já moram na cidade ou estão ali, ele deve também ser diferenciado, e esse tratamento diferenciado deve ser dado pelos municípios, na atenção básica, e pelo Estado na média, e pela União na média e alta complexidade. Então, vocês estão vendo aí na tela, atenção da saúde indígena, dever das secretarias municipais de saúde, eu coloquei assim genérico, né, na cidade, e dos DICEIs, nas aldeias, com apoio dos DICEIs. Esse grupo que deu origem a essas aulas, né, foi uma portaria que foi gestada ali, ela iniciou-se lá, até antes, né, dentro das discussões da FUNAI e tudo, mas ela tomou um pouquinho mais de corpo a partir de um seminário que teve na UFAM para discutir a questão dos índios na cidade, e a partir disso se encaminha uma assinatura dos secretários da Censa aqui em Manaus, da SUSAM, que é a Secretaria do Estado de Saúde, do DICEI Manaus e da FUNAI Manaus, e eles se comprometem a ter reuniões de todas as pessoas mensalmente para discutir basicamente 3 eixos que eu vou colocar daqui a pouco para vocês. E nesse contexto se ficou claro, né, que os indígenas na cidade, isso já está na Constituição, está na lei aí embaixo, né? Vocês têm ali, ó, a lei 9.836 de 99. O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar esta integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Está aí na lei. Vocês estão lendo, tem que ter adaptações dentro do sistema único, isso quer dizer, na Secretaria Municipal de Saúde de cada município, né, nos CAPs, na assistência social também, mas aí eu estou saindo um pouquinho, né, do SUS, mas ele perpassa por todas as políticas para que o atendimento seja diferenciado. E aí tem uma palavrinha-chave que deve ficar muito clara. É atendimento, gente, diferenciado, adequado à cultura, não é privilégio. Né? Não estamos discutindo aqui que vai passar na frente de fila, não tem nada a ver com isso. A gente está discutindo que o atendimento tem que ser diferente para cada cultura, dentro de cada povo, até mesmo para se fazer entender. Por exemplo, às vezes vai precisar de um tradutor ali no município para trabalhar com alguns povos que têm dificuldade com o português, pode ter necessidade de uma placa numa determinada língua, né? Você pega o município de São Gabriel da Cachoeira, ele se autoafirma, né, um município multilingüe, né, pela própria Câmara de Vereadores que assim destaca. Na prática não funciona tanto, você não vê tanto as placas lá, né? A gente já visitou aí diversos municípios do interior, mas isso deveria se multiplicar. Hoje a própria atenção nos municípios ela é muito falha, porque ela não identifica o indígena que vai ser atendido, e aí isso está muitas vezes perdendo recursos. Por quê? Por exemplo, nos hospitais, agora alguns municípios eu sei que estão assumindo os hospitais da SUSAM, né? Eles têm a possibilidade de receber recursos por meio do IAPI, se eu não me engano, né? Federais, conforme o número de indígenas atendidos. Então, se o hospital não faz o seu dever de casa de cadastrar lá nas fichas quem são os indígenas que estão sendo atendidos, eles não vão poder acessar esses recursos. Estão perdendo dinheiro e, pelo que eu sei, a situação dos hospitais, principalmente no interior, não está muito fácil para ficar dispensando dinheiro assim à toa, né? Então, isso é algo bem importante que, se o secretário, por exemplo, de saúde do município não está assistindo, vocês podem levar essa informação a ele e buscar, né, ajustar esses pontos, se for possível aí no âmbito municipal, ou articular com a SUSAM também para que isso aconteça. E dentro desse contexto, a gente passa para esse outro ponto que eu coloquei aí na segunda bolinha, que é essa pactuação entre municípios e DICEIs para a logística de atendimentos e insumos ribeirinhos indígenas em rede, né? Esse é um ponto, até uma certa novidade, porque a gente sabe que no interior existe às vezes como que a gente pode dizer, um certo atrito às vezes, não, porque esses indígenas estão atendendo melhor que a gente, né?
porque tem o sistema federal, porque o deles é melhor que o nosso, e aí essa história toda. E ninguém disse, pelo contrário, está escrito aí, né, a adaptação do SUS, o SUS é único, né, seja a saúde que é prestada no município, seja a saúde do DSEI, ninguém disse que não é possível, de novo, pelo contrário, é recomendado que haja pactuações, que haja termos de compromisso, né, que haja ajustes entre o município e o DSEI, por exemplo, né, entre assistência social, aí tem um caso, e o DSEI, e, enfim, e assim vai, para melhorar esse atendimento. De que maneira? Vou dar exemplo de alguns locais que eu já visitei aqui no interior, já visitei praticamente quase todas as calhas de rio aí do Amazonas. Ali na região do Marmelos, entre Manicoré e o Maitá, você tem lá do rio Marmelos, você tem comunidades ribeirinhas num canto e indígenas de outro. E o DSEI já tem uma lógica para fazer esse atendimento, né, nas comunidades indígenas. Nada impede que a prefeitura faça uma pactuação, termo de compromisso, prefeitura de Manicoré, prefeitura de Maitá, com o DSEI, para que haja uma atuação conjunta. Em que maneira? Por exemplo, os técnicos da prefeitura, eles podem ir junto com as equipes do DSEI, né? A prefeitura pode apoiar com combustível, a prefeitura pode utilizar um anexo ou até construir algo próximo a um polo base em que haja também comunidades ribeirinhas para atendimento conjunto, como eu sei que ocorre aqui na região de Altazes, em alguns locais. Lá na região de Nova Olinda do Norte, tem o Rio Abacaxis. Tem também extrativistas dentro lá do projeto de assentamento e tem indígenas, né, Munduruku, Maraguá, que estão próximos. Nada impede, e até é recomendável que se faça essas pactuações, porque o dinheiro é público, né? Se você consegue economizar com as logísticas, com toda essa questão, isso só vai trazer melhorias, né? Os ribeirinhos que estão ali próximos vão estar tendo atendimento também, às vezes, talvez não na frequência, mas vai estar melhorando, e os indígenas, eles também vão poder apoiar esses irmãos ali que estão ribeirinhos. A gente sabe que às vezes tem algum atrito ou outro, mas o interesse de todos é que todo mundo seja atendido na questão da saúde, né? Passando ao slide seguinte, aí entro especificamente do que eu tinha comentado, que é essa rede, né? Esse grupo de trabalho, né? Sobre a questão da saúde indígena. Há esse seminário que ocorreu na UFAM, né, sobre a questão dos índios na cidade. Isso acontece no contexto dessa imigração, da chegada dos indígenas ao Aral, né, também, e agora eu tive a notícia que está chegando até mesmo, né, na região ali do Rio Negro, São Gabriel e afins, e é assinada essa portaria com as reuniões mensais, isso já cerca de 2 anos atrás. Que se definiu que se trabalhar 3 eixos principais, que basicamente não são discutidos, né? E a saúde mental nesse contexto indígena, que é o foco praticamente dessas reuniões, né? Dessas aulas que a gente está tendo com vocês, né? nesse período, né? Questão de álcool, drogas, depressão, suicídio, enfim, todas como categorias que nós, não indígenas, reconhecemos dessa maneira e por vezes tem um outro olhar de alguns povos, né? Esse é um dos eixos, né? A pactuação entre a atenção básica, ou seja, a atenção lá na ponta, do DSEI, nas aldeias, ou da própria Secretaria Municipal de Saúde, e a média e alta complexidade, ou seja, quando esses indígenas vêm das aldeias para as casais, né? Para as casas de saúde indígena, às vezes aqui em Manaus, às vezes em Manicoré, às vezes em Parintins, né? São Gabriel da Cachoeira, Solimões, Tabatinga, enfim, Juruá, Irunepé, e esse é um tema que praticamente não tinha quase esse diálogo, né, entre as secretarias municipais, o DSEI, a FUNAI, a SUSAM, os agendamentos. Os indígenas muitas vezes vinham para casar e ficavam esperando 2, 3 meses. A informação que nos chega é que já melhorou um pouco esse fluxo, né, depois das reuniões, e o atendimento diferenciado aos indígenas da cidade. De que maneira? O DSEI, apesar de ter sido construído para atendimentos prioritários nas aldeias, ele tem uma expertise
né? Ele já tem um conhecimento sobre o atendimento indígena. Essa expertise ela tem que ser passada aos municípios. Então, você não pode simplesmente lavar as mãos e falar, não, na cidade eu não atendo e acabou. E aí o município vai falar, não, você é indígena, né? Você é índio, procure o DSEI. E aí fica sem ninguém. Isso acontece em muitos municípios. Não, o DSEI, em tese, ele tem que dar um apoio de capacitação para os profissionais do município, dos municípios, para fazer esse atendimento diferenciado. E os municípios, por sua vez, têm que buscar também esse apoio. Isso tem acontecido aqui em Manaus, por meio dessa portaria, mas isso pode acontecer em cada região em que haja um DSEI, né? No Amazonas, são 7 de 6 distritos sanitários especiais indígenas, de saúde indígena, atuando, né? Você tem o DSEI Alto Rio Negro, você tem o DSEI Médio Solimões, lá em Tefé, tem lá no Alto Solimões, né, em Tabatinga, você tem o DSEI Manaus, tem o DSEI Parintins, aí você vai ter o DSEI Porto Velho, lá em Porto Velho, mas que atua toda na região sul, ali em Humaitá, né, em região. Você tem o DSEI Rio Branco, lá no Acre, né, que vai atuar toda na região ali de Boca do Acre. Então, é muito bom, né, a gente estimula que isso que já está acontecendo aqui em Manaus inicie-se, né, comece a acontecer também nos municípios do interior, né, a pactuação do DSEI, por exemplo, Tefé, com a Secretaria Municipal dos municípios ali, iniciando por Tefé, mas também os outros municípios da região, com a FUNAI local, com os representantes da SUSAN local, comecem a trabalhar esse tema e, quem sabe, até mesmo com o apoio do MPF, se for em Tefé, tem um MPF específico que atua em Tefé, que hoje é representado aqui na capital, em Manaus. Tem um MPF específico que atua em Tabatinga, se for em Tabatinga, os procuradores estão lá, né, podem procurá-los também para apoiar esses temas. E se for qualquer outra região, né, do Amazonas, Calhas do Rio Negro, do Juruá, principalmente ali para baixo do Itamaraty, e Eronepé, Envira, do Purus, do Madeira, né, do Baixo Amazonas, né, enfim, a atuação é nossa, aqui na Procuradoria da República, aqui em Manaus. E a gente pode também apoiar essa articulação para que as micro, né, as mesorregiões de cada local tenha também essa mesma rede, que já está sendo formada aqui, aliás, que foi formada aqui em Manaus, que já está tendo esses frutos, né, um deles é essa palestra que vocês estão assistindo, ele é fruto dessa rede, e aí, como está colocada, a possibilidade de replicação dessa questão dentro dos municípios, né? Aí vocês estão vendo na tela, né, esses 3 eixos, como eu coloquei, a saúde mental nesse contexto indígena, a pactuação entre a atenção básica, né, e a média e alta complexidade, atendimento diferenciado dos indígenas na cidade. Esses são os 3 eixos. E essa possibilidade de replicação nos municípios. Então, depois eu fico à disposição, né, podemos passar os nossos contatos, também pode jogar no Google, enfim, né, depois, posteriormente, esses contatos podem ser passados para que a gente possa apoiar também, busquem também esses órgãos locais, né, busquem o DSEI do município ou os representantes, busquem a Censa, né, a Secretaria Municipal de Saúde, ou a SUSAN local, a FUNAI local, pode ser uma coordenação técnica local, ou a própria coordenação regional, né, ali no Purus você tem Lábrea, lá em Tabatinga, por exemplo, né, Atalaia, enfim, tem as CTLs nos municípios. E só uma breve exposição do que é essa rede, para que vocês tenham conhecimento e também procurem, né, tirar essas dúvidas, né, a gente vai estar aberto aqui depois às questões, ou até, mesmo se não for hoje, em outros momentos, para que isso se multiplique, né, a tendência é todos ganharem, não é só os povos indígenas, mas todos no município, né, esse conhecimento mútuo, né, como foi colocado aqui pelo Matheus e pelos palestrantes anteriores, né, o professor Raimundo, o João Paulo, enfim, e outros, essa questão do sentido, né, do enxergar um significado na vida, ela tem uma importância fundamental. Você tem um psicoterapeuta, né, o psiquiatra Viktor Frankl, que ele
da Áustria, se eu não me engano, que ele desenvolveu a logoterapia. E ele fala sobre essa questão do sentido, né, nos tratamentos, né, dos povos, independente de quais povos forem. Ou seja, o fato de os povos indígenas sentirem-se respeitados, né, em suas culturas, né? Vou dar um exemplo bem simples. O profissional vai lá atender o indígena e, como o Matheus colocou, ele relata algum feitiço que estaria atrapalhando ou causando determinada situação ou doença. Aí tem duas formas, né, de ser trabalhado. Né, ou fica quieto, então, tá bom, estou escutando você, mas na verdade você está prestando atenção na lua, ou, que besteira que essa pessoa está falando. Ou não, você de fato escutar, né, o que aquela pessoa, aquele ser humano, aquele indígena está falando. Né? Escutar, a gente usa aqui no sentido de ouvir com atenção e interesse verdadeiro. Né? O que aquilo significa? Né? O que aquilo significa para o contexto daquela pessoa. E buscar, através dessa escuta qualificada, podemos colocar dessa maneira, trazer a melhor solução, que pode ser dentro dos próprios costumes e tradições, né, por meio de um xamã, um pajé, enfim, ou pode ser por meio de uma medicação, pode ser por meio... Enfim, isso vai ter que ser dialogado. Né? Diálogo significa falar e ouvir. Geralmente o profissional ele vai lá e só fala, né? Ele tem, às vezes, aquela síndrome de sente, né? Aquela síndrome de Deus, né? Que tem solução para tudo, e aqui a dipirona vai curar todas as coisas, e muitas vezes não é esse o caminho, né? E aí, nesse sentido, tem alguns casos e algumas questões que eu acredito que vale a pena citar com vocês. Passando ao próximo slide, isso a gente pode verificar melhor. E no caso aqui específico, se eu não me engano, sobrinha do próprio João Paulo Tucano, que já falou com vocês aqui, que foi picada por cobra no ano 2009, né? E depois de realizar algumas intervenções locais, né? Chegou aqui em Manaus, e o diagnóstico da média e alta complexidade, ou seja, da Suzan, era que deveria se amputar a perna daquela menina, pela situação que estava. A família, os parentes, falavam não, isso é possível ser tratado por meio né, dos conhecimentos tradicionais, isso é possível ser tratado de uma maneira conjunta. E, na época, a Suzan negava a intervenção conjunta do caso do conhecedor tradicional, né? Não me recordo o nome específico, se era um comum, um pajé, né? um xamã, enfim, mas do conhecedor da medicina tradicional. E isso chegou no MPF, né? Sempre tem um problema, não resolve ali embaixo, vai subindo, chega no MPF, e teve que ter uma intervenção para que possibilitasse, né, esse tratamento. E por, né, surpresa de todos, né, talvez dos médicos e da medicina aqui ocidental, foi possibilitada esse tratamento tradicional e a menina foi curada. Né? Não foi necessário amputar essa perna, e isso só demonstra, é um caso, né? Um caso ficou emblemático assim, mas demonstra o quanto os conhecimentos tradicionais também podem, né, trazer respostas. Se a gente está falando isso para uma questão física, vocês imaginem o que isso significa para uma questão mental, psicológica, afetiva, né? A importância da valorização desses conhecimentos tradicionais, né? Você tem até mesmo, né, você tem as pesquisas aqui ocidentais que trabalham até mesmo com efeito placebo, né, que é aquele efeito de que quando a pessoa acredita tem uma chance maior de cura, enfim. Mas não é disso que a gente está falando aqui, mas eu só estou demonstrando o quanto as simples crenças já têm uma diferença. Vocês imaginem os conhecimentos que são milenares, né, que até 50 anos atrás, talvez na grande maioria, 100 no máximo, na grande maioria dos povos indígenas hoje que a gente tem uma relação, né, mais próxima nas cidades, só simplesmente tinham esses tratamentos,
E detalhe, eles estão vivos até hoje, estão aqui. Quer dizer que eles funcionavam e funcionam, né? E aí eu peguei alguns casos da questão da valorização das soluções locais, né? Você tem aí a segunda bolinha aí que vocês estão vendo. As ervas e os usos tradicionais. Em muitas aldeias, né, os profissionais, por exemplo, que visitam, que estão mais próximos, ou mesmo na cidade, existe um preconceito grande com essas soluções, com as ervas, com esses usos, e inclusive com a alimentação tradicional. Isso vem vindo casos de diabetes, né, de hipertensão, enfim, N casos que com a alimentação tradicional, com os usos, com as ervas, não existiam. Né? Vamos dizer assim, são as doenças do branco, né, que chegam lá e fazem um estrago tremendo e silencioso, porque é o açúcar que chega, né, é o sal em excesso, né, enfim. E aí eu pego esse casinho até engraçado que eu pude vivenciar nas visitas aí do interior. Eu descobri na prática o que era a famosa pira, né, que se chama de pira aqui no Amazonas. Eu sou de um outro pira, eu sou do Piracicaba, lá no interior de São Paulo. Eu sou caipira, né? Mas aqui vocês têm a tal da pira, que é uma coceira danada, né, que fica lá bastante tempo. E eu tomei alguma picada, enfim, não sei se era carrapato lá no interior, eu não me recordo nem a cidade que era. Nas aldeias, nas comunidades que a gente visita, a gente não atua só com os povos indígenas, mas também com os ribeirinhos, com os quilombolas, enfim. E passava a tal da pomada Fenergan lá, que eu aprendi lá com a minha mãe, lá no interior de São Paulo, que resolvia o problema de picada de inseto. Eu fiquei mais de mês passando essa pomada e nada da coceira passar. Até que eu descobri a bendita da andiroba, né, que é uma solução tradicional e local aqui, e 2 dias que eu passei aquilo, sarou. Né? Mas joguei fora a pomada do Fenergan. E por que isso? Porque para os problemas locais, né, para problemas da região, as soluções são locais. Uma pomada Fenergan provavelmente era desenvolvida na Europa, né? E às vezes ela é aplicada ali no contexto de frio do sul, talvez do sudeste. E estou dando só exemplo de uma pomada de coceira, né, ou de alguma infecção. Os outros medicamentos seguem a mesma linha. A maioria dos medicamentos ocidentais, muitas vezes eles são desenvolvidos na Europa, em outros países, não no Brasil. Se são no Brasil, às vezes são em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, e às vezes não dialogam, né, com o contexto físico, né, o contexto da região. Não estou falando, os medicamentos, óbvio que têm sua importância, os alopáticos, né, esses comprimidos, enfim, e são reconhecidos, enfim, e devem ter a continuidade de uso. Mas as soluções tradicionais também têm muita importância, e essas soluções têm sido desprezadas muitas vezes, não só pelos próprios povos indígenas, mas às vezes estimulados pelo olhar que é dado pelos profissionais da saúde a essas soluções, né? E aí vem a fala, né, que foi colocada, o conhecimento tradicional atrapalha o tratamento, né? Não é que atrapalha, a falta de diálogo faz com que seja visto como um bloqueio, um atrapalhar, quando na verdade o fato de você não considerar aquela condição ou aquela situação ou aquele ponto específico faz com que de fato sequer tenha um tratamento eficaz, porque o pensamento né, um modelo simples ocidental, sem considerar as características culturais. Se a gente vier para a questão do contexto mental, álcool, drogas, né, depressão, enfim, essas questões, muito mais ainda isso tem aplicação, e isso precisa ficar claro para vocês, né, para os profissionais da saúde, enfim. Eu esqueci, mas podemos, né, de mencionar algumas iniciativas que existem de parcerias, só para resgatar com vocês. Lá em Atalaia do Norte, eu vi que havia uma parceria, por exemplo, da assistência social com o Odissei para acesso às comunidades das aldeias no Vale do Javari. Eles iam juntos, né, para ter essa assistência, às vezes uma documentação, acesso à Bolsa Família, enfim. A mesma coisa pode acontecer com a Censa, né, e com o Odissei local, aí a Secretaria do Município, para fazer essas parcerias, fornece aqui um combustível, usa ali o barco para entrar um ACS, numa comunidade ribeirinha próxima à comunidade indígena. Cada região, cada local conhece, né, as suas dificuldades. Eu tive lá também em Enonepé, verifiquei lá, né, Resex do Rio Gregório, longe pra caramba, mas próxima de outras terras indígenas. É possível também fazer
essas pactuações e por aí vai. E aí, voltando um pouquinho no slide, né, que a gente estava anteriormente, você tem a questão dos alimentos e práticas como complementação de saberes. Né? A gente tem estimulado muito essa questão do resgate das hortas comunitárias nas escolas, né, como forma de ensino das crianças, desse resgate da merenda tradicional. A gente tem aqui, paralelo a esse trabalho da portaria, né, desse grupo de trabalho interinstitucional, tem uma outra comissão, que é a CATRAPOA, que é a Comissão de Alimentos Tradicionais, que tem estimulado a compra pelas prefeituras, pelo Estado, dos alimentos da produção da agricultura familiar. Dentro dessa produção, com prioridade para os povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, a gente está buscando também dos ribeirinhos, dos tradicionais, né, extrativistas. A prefeitura é obrigada a comprar no mínimo 30% da merenda escolar dessa produção, do agricultor familiar. Isso quer dizer saúde, né? A gente está aqui no tema saúde, isso quer dizer saúde na comunidade, na aldeia, isso quer dizer geração de renda para o município. Então, se vocês também estão assistindo aí, cobrem dos prefeitos, dos gestores, que isso de fato aconteça, porque já existe inclusive recomendação do MPF para todos os municípios, para os 62 municípios do Amazonas, para que isso aconteça, para essa compra dos produtos da agricultura familiar aconteça, dos povos indígenas, dos ribeirinhos, né, dos extrativistas, do pequeno agricultor ali, e ainda tem um estímulo, né, para aqueles gestores que não fizerem essas aberturas das chamadas públicas diferenciadas, tem um estímulo aí de, no final do ano, a gente vai representar por improbidade administrativa, porque isso é uma obrigação legal há mais de 10 anos, a lei é de 2009. Já passou da época disso acontecer, inclusive tem até um modelo, né, da chamada pública, que o FNDE em Brasília, o MEC, eles já disponibilizaram, a prefeitura de vocês já tem acesso a isso, quem não tiver, pode vir buscar junto a gente. Né? Essa é a recomendação que vocês estão vendo na tela, essa é a recomendação de 2019, fala sobre isso e ela dialoga completamente com o que a gente está falando aqui, porque o resgate dessas tradições, da cultura, né, da produção tradicional, ela vai fazer com que muitos daqueles indígenas, por exemplo, que foram para a cidade, muitas vezes obrigados para ter um acesso à saúde ou à educação, né, ou para ter um acesso à geração de renda, possa ter a possibilidade de retornar para suas aldeias, possa ter a possibilidade de resgatar o sentido das suas existências, que muitas vezes são responsáveis, né, por esses processos de alcoolização, né, de drogas, enfim, que tem acontecido em muitos locais. Né? Vocês estão escutando a gente em cada local, mas isso acontece desde São Gabriel da Cachoeira, até a Calha do Juruá, até o Alto Solimões, até a região ali, né, com os Pirahã e outros povos, né, de Manicoré e o Maitá. Isso é muito generalizado, e eu estou falando só do Amazonas, vocês imaginem o que for além disso. Não sei se ainda tem mais algum slide em sequência, mas basicamente são essas as informações. Você vai ter abertura de algum tipo de dúvidas, né, que vocês estão assistindo aí nos apresente, mas se não houver, a gente fica à disposição de todos, né, para esclarecimentos sobre esses temas. É uma oportunidade, gente, muito importante. Né? Se vocês estão assistindo aí, é uma pessoa que está assistindo, isso aqui vai ficar gravado. Peçam, né, para isso ser divulgado novamente, ou assistam na internet, ou baixem isso. Né? Eu sei que na internet no interior às vezes não ajuda, mas dá para baixar ali, né, isso por meio do YouTube, enfim. Depois replicar isso. Isso pode ser replicado, inclusive, às vezes nas escolas, né, no ensino médio, pode ser replicado, né, nos diversos profissionais da cidade, e não é uma coisa específica também só dos profissionais da saúde. Né? Essas palestras têm informações que são úteis para todos os profissionais e até para melhorar a convivência, né, a harmonia entre os povos indígenas que estão aí. Muitos municípios têm muitos atritos, né, com esses povos na cidade. O conhecer o outro, né, faz com que aquele outro não se torne mais um monstro, né, um desconhecido. Quando a gente não dialoga, né, aquela história do vizinho que não conversa com o outro, né, quando conversa, convida para a festa, né, quando não conversa, a festa é um barulho que me chateia. Então, esse conhecer só tem a tendência de trazer benefícios para todos.
né? E o contexto indígena também pode ser muito bom para os municípios, né? Na perspectiva do turismo, na perspectiva dos conhecimentos tradicionais, e muitas vezes isso fica invisível, fica lá escondido, né? Muitas vezes com uma vergonha, quando na verdade, se a gente pega os europeus, eles têm uma extrema valorização de sua cultura e de suas tradições, os brasões de família, né? As histórias reais, e o brasileiro muitas vezes pelo contrário, né? A gente tem povos milenares, com culturas milenares, e que às vezes aí existe preconceito contra essa cultura, né? A gente tem culturas que são antigas até as culturas europeias, e a gente fica dando muito mais valor às vezes para essas culturas que chegam de fora, e não para aquilo que é de fato, né, do solo brasileiro, né, que é os conhecimentos tradicionais que estão aí nos diferentes, né, cultivos, né, desde a mandioca, né, desde a macaxeira, né, até inúmeros outros alimentos, né, inúmeras outras soluções, né, de cura na saúde que surgiram desses conhecimentos tradicionais. Eu creio que são essas as colocações. Eu queria agradecer a todos que nos escutaram, que assistiram essa palestra. Como o Fernando já disse, a equipe vai disponibilizar essas palestras pelo YouTube, isso vai ficar disponível, espero que seja bem divulgado, que existem informações muito, muito relevantes em cada uma dessas palestras. E já queria convidar para a próxima, que ocorrerá no dia 13 de maio, acredito que seja na próxima segunda. Será a 7ª palestra. O tema é Política Nacional de Saúde Mental e suas relações com os povos indígenas, com o professor Ezron Rocha, da Universidade Federal do Amazonas. Fica aqui o convite, agradeço pela atenção. Agradeço novamente a todos e espero que tenham muito proveito dessas palestras, né? Uma boa noite a todos.